Bom dia, bem-vindos à nossa reunião matinal. Hoje é dia 11 de outubro, terça-feira, véspera de feriado. Hoje a gente vai falar da PEC dos gastos, grande vitória para o presidente Michel Temer, aprovada na Câmara em primeiro turno. Também no fundo de 20 bilhões de dólares criados entre Brasil e China. Na parte internacional, indicadores na Europa e mais notícias sobre a decisão do Fed, sobre aumento de juros ou não. Em breve, alguns comentários novos sobre isso. Na parte de empresas, destaques de Eletrobras, Itaú, Pão de Açúcar e Rumo. Começando pela parte externa, o mercado cada vez mais precificando um aumento de taxa de juros nos Estados Unidos em dezembro. Lembrando que a gente tem uma reunião agora no dia 2 de novembro e uma reunião no dia 14 de dezembro. E os Estados Unidos, o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, não sobe juros desde dezembro de 2015. A expectativa está em 67% de que eles aumentem a taxa de juros em mais 0,25 na reunião do dia 14 de dezembro. Na semana passada estava em torno de 59, 60, então está aumentando cada vez mais. E lembrando que o Fed, a instituição, ela leva muito em consideração quanto que o mercado está precificando, se realmente está alinhado com o mercado para fazer os movimentos, para não trazer uma turbulência muito grande, não prejudicar muito os rumos do mercado. Então, hoje a gente também teve uma fala do presidente do Fed de Chicago, o senhor Charles Evans, e ele falou que realmente está apoiando um pouco o aumento de juros. Ele ponderou que realmente acredita que a inflação não vai chegar nos 2% de meta tão cedo, mas que ele acredita também que talvez seria interessante permitir um pouco que ultrapassasse isso, que ele acha que o risco de ficar abaixo da meta é bem maior do que ultrapassar levemente a meta de 2% de longo prazo. Passando para a parte da Europa, a gente teve destaques do índice ZEW de expectativas econômicas, o índice da Alemanha não é muito acompanhado tão de perto, não tem muita correlação em termos reais com a atividade lá, mas de qualquer forma o indicador surpreendeu positivamente, estava em 0,5 em setembro, foi para 6,2 em outubro. A expectativa do mercado era de uma alta só para 4,5, veio então bem acima, está animando em partes as bolsas na Europa. Os futuros de Nova York estão um pouco mais preocupados depois da fala do Evans e também com essa possibilidade cada vez maior de aumento de juros por lá. Na parte externa também, a gente teve entrevista de autoridades da China, a gente vai ter o PIB da China na semana que vem, e as autoridades estão falando que o PIB deve surpreender para cima, então um resultado bem positivo. A gente está falando desde julho aqui que os indicadores de atividades da China estão pelo menos vindo em linha ou surpreender um pouquinho acima, e pelo visto, segundo essa entrevista, deve ter o PIB do terceiro trimestre chinês, deve ser uma novidade bem positiva para os mercados. Com certeza os mercados vão reagir positivamente se a gente tiver essa surpresa no indicador de atividade da China do terceiro trimestre. Passando para a parte brasileira agora, obviamente o primeiro e o grande destaque é a PEC do teto de gastos, que foi aprovada, a PEC 241, foi aprovada com 366 votos a favor e 111 contra. Praticamente a votação do impeachment, quando o governo teve 367, quando a votação a favor do impeachment teve 367. Mas dessa vez agora a gente teve só 111 votos contra. Na votação do impeachment foram 137 votos contra. Então o governo Michel Temer teve uma primeira e grande vitória na primeira votação da PEC dos gastos. Lembrando que ela vai ter o segundo turno na própria Câmara dos Deputados. Se for aprovada sem nenhuma modificação, aí passa para o Senado. A expectativa é de que durante o mês de novembro ocorra a votação no Senado e aí passe para o Michel Temer realmente sancionar a PEC do teto de gastos. Então não teve muitas surpresas, realmente aprovado com uma margem muito boa, uma grande notícia para o governo, e com certeza vai reagir, com certeza isso é importante para prosseguir da própria PEC de gastos e também a reforma da Previdência, que deve ser enviada ainda esse ano, provavelmente após as eleições, após o segundo turno das eleições. Outro destaque doméstico fica com a criação do fundo de 20 bilhões de dólares entre China e Brasil. O fundo para financiar investimentos asiáticos no mercado brasileiro deve ter o foco principalmente em infraestrutura e energia, e principalmente com os projetos do PPI, o Programa de Parceria de Investimentos. Os recursos do fundo, então, constituem um passo bem importante nos esforços do governo para diversificar as fontes do financiamento. Cerca de 15 bilhões devem vir da China. Vou chamar um breve intervalo e a gente já volta com os destaques das empresas e muito mais na nossa reunião matinal.
Bem-vindos de volta, pessoal. Agora eu vou chamar a Bruna, que vai trazer os destaques das empresas para vocês. Bom dia, pessoal. Vamos começar com dois destaques bons aí para a Rumo. O primeiro deles é que ontem a Rumo obteve um enquadramento da solicitação de empréstimo de 3,5 bilhões de reais do BNDES. E esses recursos vão ser utilizados aí para tocar o plano de investimentos que eles têm entre o ano de 2015 e 2018. Esse enquadramento é a primeira etapa de várias etapas que ainda tem que acontecer para o processo de liberação do empréstimo, mas já é uma notícia muito positiva, dado que conseguir o empréstimo do BNDES é um dos passos aí que a Rumo precisava conquistar para conseguir prosseguir com o plano de investimento. Os outros dois ela já conseguiu, que era a capitalização e a rolagem da dívida. E outra notícia positiva para a Rumo também é que a Fitch elevou a perspectiva de negativa para estável ontem, com base na redução dos riscos de financiamento que ela teve em comparação com o final do ano passado. Bom, passando para Eletrobras. Saiu um artigo pequeno hoje no Valor falando que uma fonte próxima ao plano de investimento que a Eletrobras deve soltar aí nas próximas semanas, dizendo que a empresa precisa de algo em torno de 4 bilhões para conseguir tocar esse plano de investimentos que eles têm. Então, isso deve envolver aí a venda de algumas participações minoritárias que ela tem em alguns ativos. E um dos ativos que pode ser, que pode acontecer a venda aí nos próximos dias, é a hidrelétrica Santo Antônio. A Eletrobras tem 39% de participação e os acionistas controladores, que são a Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e a Odebrecht, que tem 51%, já anunciaram que estão negociando a venda e que deve sair até o final de novembro. Então, caso essa venda acontecesse, a Eletrobras ia exercer o direito dela de tag-along e vender esses 39%. Já seria aí uma notícia positiva para a geração de caixa da empresa. E outro ponto aí para a Eletrobras é que hoje ela deve finalmente arquivar o formulário 20F com a SEC, que é referente aos anos de 2014 e 2015, e ele deve conter as baixas contábeis relativas à corrupção dentro de projetos como Belo Monte e Angra 3. Bom, a gente segue otimista aí com o case de Eletrobras, a gente está vendo um grande movimento de transparência da empresa e também bastante empenho na venda de ativos. Então a gente segue positivo aí com o case. Passando para Pão de Açúcar, eles soltaram hoje os dados relativos ao terceiro TRI de 2016, os dados operacionais e de vendas. E a receita líquida do terceiro TRI agora totalizou 15 bilhões, que representa aí um aumento de 4,4% em relação ao terceiro TRI do ano passado. E no conceito vendas mesmas lojas, o indicador cresceu 2% no período, 1,9%. E o destaque positivo aí fica para o Assaí, que apresentou um aumento de vendas de quase 46% no período, totalizando 3,7 bilhões. E o share dele dentro do varejo alimentar está crescendo, ele passou de 29% no terceiro TRI do ano passado para 37%. E é positivo, já que isso que tem impulsionado as vendas no setor de varejo alimentício. E outro destaque positivo é que 3 lojas do Assaí foram inauguradas no período, sendo que 2 delas eram Extra, eram hipermercados do Extra. Isso é positivo, dado que hipermercado é a parte do varejo alimentar que mais tem sofrido aí durante a crise. E por fim, passando por um destaque rápido aqui em Itaú, a S&P reafirmou o rating do Itaú Unibanco em escala global e escala nacional, mas manteve a perspectiva negativa por causa do rating soberano e da economia fraca ainda do Brasil. E bom, por hoje é só, pessoal. Bom dia. Obrigado, Bruno. Passando agora para o fluxo de ontem, os locais terminaram o dia net vendedores em cerca de 83 milhões de reais. Destaque na compra para Croto 3, na venda para Vale 5, Vivo, Petro 4, Bradesco e nas duas pontas para Itaú. Os comentários da nossa mesa BTC de ontem, os destaques ficaram com Lojas Americanas, Pão de Açúcar, TOTUS, Petro 4 e Vale 5. Destaques na agenda de hoje ficam com a fala do William Dudley,
na parte exterior. E na parte doméstica, destaque para a reunião do Henrique Meirelles com investidores em Nova York. Vou ficando por aqui, a gente se vê na quinta-feira. Aproveitem bastante o feriado. Até lá!